Fala galera, beleza? Então está aí a live que rolou na semana passada com o sensacional Gustavo Grupo. Foi um papo muito legal, muito proveitoso. Então você que de repente aí não pôde comparecer lá na hora para interagir com a gente ali ao vivo, né? Essa é a sua chance de conferir aí o que rolou. E eu já posso dizer assim que foi sensacional, né? O Gustavo começou contando um pouquinho da história dele e eu acho que a história dos artistas em geral, né, sempre pode somar alguma coisa legal, né, na trajetória de quem está começando, né, já ajuda você a direcionar melhor ali o que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo. E na parte de review, né, foi bem legal também, porque o Gustavo tem toda essa pegada em relação à textura, então a gente comentou muita coisa relacionada a isso. Eu espero que vocês gostem, eu só vou pedir, por favor, que vocês deem aí o seu like, se inscrevam no canal, ative aí as notificações, né, para que você sempre fique sabendo na hora quando eu fizer upload de algum conteúdo. Então, agora fiquem aí com a live, eu espero que vocês gostem, valeu e até a próxima. Maravilha, beleza. Brigadaço aí por confirmar. Então, é o seguinte, né, hoje, né, nessa noite aí que tá uma friaca aqui, né, a gente vai conversar com um dos caras aí mais gente boa que eu tive o prazer aí de ter um contato relativamente rápido, né, enquanto ele estava aqui no Brasil ainda, mas, né, um cara que eu admiro muito aí, porque eu lembro quando ele lançou aquela imagem, né, que ficou muito famosa do orc, né, eu cheguei a conversar com ele, que eu estava fazendo uns testes de render, e né, eu estava fazendo uns testes de mapa de specular e tal, eu cheguei a trocar uma ideia, né, mandei uma mensagem pro Gustavo, e a imagem dele estava no hype, então assim, ele devia estar recebendo muita gente, né, ali, de repente querendo conversar e tal, e ele foi super solícito, né, e até chegou a me enviar as texturas, né, a gente, né, bateu um papo bem legal e tal, e assim, então é um cara muito generoso, é um cara que, pô, para mim merece realmente estar onde ele está, né, eu acho que é uma grande representação aí também do Brasil, né, na área, e hoje a gente vai ter o prazer aí de conversar um pouquinho com ele, né, a galera conhecer um pouco da história do Gustavo, e ainda de quebra a gente vai ter aí o prazer de fazer aquela live, né, nossa tradicional live de review, com a participação hoje do Gustavo Gropo, que eu vou chamar agora aqui, né, vamos ver se o áudio dele aí tá ok também. Eu vou colocar aqui, Gustavo, Tá tá, me você ouvindo? já tá on agora aí, eu vou só dividir a tela aqui contigo, calma aí, cadê? Tá. Beleza, acredito que você já esteja aparecendo aí para a galera. Pode dar um oi, fica à vontade. E aí, galera, beleza? Tá me ouvindo, né? Eu tô te ouvindo Ah, bem. legal, tranquilo. Maravilha. Acredito E que aí, sim. seu Felipe, tudo Pessoal, bem? tudo bem. Pô, tudo ótimo, cara. Aqui em Brigadaço cima, mesmo por então. você ter aceitado aí o convite. Prazer muito grande ter você aqui hoje com a gente. Legal, legal. Eu agradeço aí pela oportunidade, cara. Né, aqui, né, a gente está aí chegando no auge do inverno, né, então tô tampado aqui até o pescoço, Pô, né? eu tô vendo aqui, a gente tá entrando no verão agora, cara, no auge do Pois verão. é, né? Eu tô com inveja de você aí no Canadá, porque né, eu ainda resolvi mudar o penteado, cara, e eu não sabia realmente que era possível sentir frio na careca, cara. E, pô, frio na cabeça Pois é um é, negócio tenso cara. demais. Tá desprotegido aí, hein? Pois é. Bom, gente, ó, então vou começar aqui batendo um papo breve aqui com o Gustavo, até porque, né, como a gente tem esse lance do fuso horário, aqui já são 10 da noite, então hoje a gente vai tentar aí fazer uma live um tanto quanto aí enxuta, mas não menos importante, não menos brilhante, obviamente, né, porque o nosso convidado aí é sensacional. Boa, Tá, valeu. então, Gustavo, eu sempre, né, tradicionalmente aqui eu começo perguntando um pouquinho sobre a história, como é que começou essa sua jornada aí com arte, com 3D, né? Você começou aí de repente, sei lá, fazendo um curso primeiro,
né? Ou então você, de repente, foi naquele lance da curiosidade, meio autodidata, depois foi procurando uma orientação. Como é que foi o início aí? Então, na verdade, eu conheci o 3D quando eu trabalhava numa agência de design que a gente fazia embalagem, né? Sim, Então, assim, eu usava o 3D para projetar as embalagens e tal, e isso depois ia para a fábrica, né? Então, o primeiro contato com 3D eu tive lá. E eu vi o meu chefe fazendo e tal, mexendo no 3D, e eu falava, puta, cara, se tipo, você coloca uma luz aí, faz sombra e tal, automaticamente tá aí. Aí fiquei meio maravilhado com aquilo, sabe? E sim. aí eu falei, putz, eu vou começar a trabalhar com isso, né? Só que assim, o 3D deles era muito basicão, né? Uhum. Mas já dava para ter uma ideia da funcionalidade do 3D, por que ele servia e tal, e as utilidades dele. E aí foi nesse momento que eu comecei a estudar e comecei a me interessar mais, né? Mas eu ainda não trabalhava exatamente com 3D, era mais essa parte de design gráfico, Entendi. né? Mas isso aí, mais ou menos que ano? Isso foi 2003. Caramba, 2003. 2003, né? Foi mais ou menos quando eu comecei também. É, então faz tempo pra E, caramba. pois é, a gente vai ficando velho, cara. O tempo Puta, passa. pois é, né? Mas, E. ah, Ah, mas assim, beleza. Então você, na verdade, teve esse primeiro contato através até de trabalhando mesmo, né? Você teve uma formação em design, seria isso? sim, eu sou formado em design gráfico. Design digital, na verdade. Entendi. Beleza, aí Design você teve digital. essa primeira experiência já meio que trabalhando mesmo, mas não uma coisa ainda especificamente só com 3D, uma parada mais aberta, né? Mas, É, não, então, na verdade eu vi eles mexendo no 3D, mas nessa mesma empresa eu não mexia com 3D. entendi. Era um lance É, eu mais só vi eles. curioso, vislumbrando. É, fiquei curioso, e aí instalei 3D em casa e comecei a estudar por conta própria, né? E Sim. é o segundo emprego que eu arrumei, que foi numa agência que fazia aplicação multimídia para alguns órgãos do governo, tipo, esqueci o nome deles agora, que fazia projeto espacial e tal, Instituto Meteorológico e tal. Aí foi que eu comecei a trabalhar com 3D profissionalmente mesmo. Então, assim, eram os 3Ds mais básicos, mas eu fazia, tipo, uns satélites, fazia umas naves, uns foguetes e tal, e ia trabalhando e continuando estudando em casa, né? Acho Uhum. que foi estudar em casa mais que me deu mais bagagem para depois, mais tarde, entrar na Vetor Zero, que o emprego seguinte foi a Vetor. Caramba, isso aí é um gap de quanto tempo desse emprego para vetor? Do primeiro emprego, eu saí em 2003, fiquei até início de 2004. 2004, trabalhei nessa agência que eu te falei, Sim. e aí fiquei mais 2 anos e meio nessa agência, e aí depois fui para a Vetor. Isso foi Entendi. 2007. Nessa Foi, agência e na vetor, você era um lance ainda mais generalista ou você já começou a focar mesmo em personagem, criatura? não, não, o personagem foi faz até bem pouco tempo, cara, que eu trabalho com personagem. Foi mais generalista mesmo, era hard surface, textura, render, luz, Sim. né? E resolveu Então, o dia assim, a dia mesmo, né? é, vai fazer acho que uns 5 anos que eu comecei a fazer personagem. 5 não, uns 4 anos que eu comecei a fazer personagem, eu acho. Caramba, que legal. É. Mas você já tinha um estudo, de repente, algo direcionado para personagem, ou você, durante seus estudos de 3D mesmo, é que você foi descambando, você já foi se interessando e procurando, de repente, uma informação mais abrangente em relação, por exemplo, à anatomia, né? E até mesmo relacionado a algo que fosse, de repente, mais conceitual, né? Como luz, né? Coisas que estariam aí de repente fora do software, né? Cor. Não, na verdade, assim, essa questão, falou a questão de anatomia. Por exemplo, eu fiz o Zangief, que foi o meu primeiro personagem, Sim. né? Que eu fiz até com um contest que teve aqui no Facebook, né? Você lembra qual que foi? Chamava Game, chamava. Era um que o Grassetti promoveu com mais uns caras lá. E aí eu Sim. fiz esse primeiro personagem. E na verdade, eu estudei anatomia para fazer esse personagem. Aí, por exemplo, o Orc, eu estudei mais um pouco de anatomia. Eu nunca fui assim sei lá, eu tô sem fazer nada agora e vou dar uma estudada em anatomia e sei lá, só por estudar, entendeu? Aham. Foi mais assim, vou fazer um personagem, vou estudar anatomia.
Entendi. né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até colocar a imagem aqui, já que você citou, Tá. para a galera ir vendo, já se ligando aqui, a gente vai sumir um pouquinho. Sim, o Zangief. Eu vou deixar ele em solo aqui por enquanto. Tá. Vamos lá. E aí, beleza, né? Então, essa imagem aqui é de quando, mais ou menos? O Zangief é 2012 para 2013, eu acho. Acho que foi 2012, viu? Sim. Esse foi o seu primeiro personagem, digamos assim, mais relevante mesmo, esse que entrou pro seu portfólio. Foi o primeiro. E, cara, esse eu tive muita ajuda do Fernando Meto, que trabalhou comigo na Vetor, e do Danilo Ataíde, que trabalhava comigo também. Os caras Ah, deram um help, esse absurdo, sabe? aham. Né? Então a gente trabalhava do lado, e aí eu fazia o modelo em casa, levava de manhã para eles verem e tal, e eles corrigiam algumas coisas e tal. Mas assim, vendo hoje, cara, tipo, sei lá, 6 anos depois, dá vontade até de refazer ele com a experiência que eu tenho hoje, entendeu? Sim. É Já legal. começa a identificar, né? Um monte de coisas que de repente você mudaria, né? Nossa, mudaria, assim, muita coisa, sabe? A questão de hair dele, a questão de textura de pele, a questão de anatomia também. Ah, mas tá muito legal, assim, eu olho aqui a imagem, né, e continua espetacular, cara. Então, Legal, né? agradeço muito esses dois caras aí, porque os caras são fera, sabe? É legal você mencionar isso, né? Porque assim, tem muita gente que também acaba se isolando muito nos estudos, né? E fica aquele lance muito sozinho. Claro que isso é extremamente importante, porque né, acaba que o artista, né, ele só vai evoluir se ele realmente correr atrás, se ele realmente, né, cair dentro dos estudos e tudo mais. Só Sim, que é importantíssimo, né, esse lance de você ter essa troca, né, e eu sempre vejo todos os artistas sempre mencionar alguém, né, durante o crescimento, por mais que de repente tenha sido um colega de trabalho ou que tenha sido um professor, né, porque sim. querendo ou não, muitas vezes amigos, né, acabam sendo também professores, acabam sendo, né, ensinando realmente muita coisa, Pois é. né, e com certeza, se acredito que isso tenha tido um valor muito grande aí para sua evolução, né? Você ficou Fiquei, quanto tempo demais. lá na Vetor? Fiquei quase 9 anos. Foram 8 anos e Caramba, alguma cara. coisa. É, foi bastante tempo. Eu entrei bem cru na Vetor, na real, viu? Assim, até mesmo na questão de modelagem, textura, eu era bem cru ainda. Né? Eu Sim. fazia uns trabalhinhos pessoais, assim, mais simples, mas eles me aceitaram lá. Então, assim, a minha grande escola foi a Vetor Zero. Então, foram, Caramba, assim, que legal. 8 anos que eu aprendi, cara, muita coisa, muita coisa. Aprendeu na prática mesmo, né? Pois é, então, na prática, tendo que cumprir prazo doido e tendo que fazer acontecer, sabe? Né? Então, eu acho que é o melhor jeito de aprender é trabalhando, né? Não que, assim, isso tá em casa, lógico que vale muito, é super importante, mas quando você aprende na prática trabalhando, aquilo fixa de um jeito, cara, que você domina aquilo que você faz, sabe? Até porque não dá para entregar algo mais ou menos, né? Ou vai funcionar ou não vai. Porque você vai pegar mais ou menos, vai voltar para você de novo, né? Exatamente, Né? exatamente. Então vai ficar um vai e volta aí que é melhor fazer direito de uma vez, né? Pois é, eu tô vendo aqui, né, assim, o seu trabalho é maravilhoso, né, e caramba, eu achei impressionante até você mencionar que esse foi o primeiro, assim, mas na verdade você chegou a ter alguma experiência com modelagem de personagem antes, tudo bem que esse aqui foi o primeiro personagem que você publicou, né, mas Foi. assim, você já brincava de modelagem orgânica e tudo mais, né? Cara, eu sempre fui mais de hard surface, viu? Eu comecei com hard surface. Mas você tá vendo essa imagem do metrô embaixo? Essa aqui. Eu fiz um personagem que hoje eu até postei no meu Instagram um dia que eu me arrependo de ter colocado esse personagem, porque hoje eu Uhum, vejo que ele tá mais atrapalhando do que fazendo a imagem funcionar, entendeu? sim. Esse, na real, foi, tipo, sei lá, um personagem teste que eu fiz. Eu acho que ficou ruim, tem um monte de coisa para melhorar e tal. Até questão de pose, questão de composição e tal. Hoje eu vejo, eu não gosto tanto, né? Uhum. Mas assim, para valer mesmo foi o Zangief. Entendi. É, né, é até interessante você ter mencionado essa imagem, né? Porque a gente vê também, por exemplo, aqui no seu ArtStation,
a coisa até diversifica um pouco. Tem muito character, Tem. né? Mas tem algumas cenas também, né, de cenário. Aqui tem, né, uma pistola, né? Sim. Você ainda mantém esse leque aberto ou você prefere, né? Você acha que o artista ele tem que realmente direcionar o portfólio, de repente, para personagem? Ou existe aí, na sua opinião, uma certa liberdade mesmo de repente, mostrar outras habilidades? Cara, acho que depende muito para aquilo que o artista quer fazer. Por exemplo, se o artista está trabalhando para arranjar emprego, sei lá, o cara quer entrar na Blizzard, por exemplo, e fazer personagem, cara, não vai dar muito certo ele fazer trabalho com cenário, cara. Sim, Não vai ser direcionado, né? sim, Mas assim, eu sempre fiz aquilo que vinha na minha cabeça, assim, do tipo, eu curtia fazer, sabe? Como uma das minhas primeiras inspirações foi o Marek Denko, e ele sempre faz muito cenário e tal, e umas imagens ferradas, assim, eu comecei fazendo cenário, né? Mas é daquilo que vem na tua cabeça, se você, assim, curte fazer alguma coisa, faça, não faça aquilo que as pessoas querem ver, mas se o seu objetivo é arranjar um emprego, faz aquilo que os estúdios querem ver de você, sabe? sim, sim. Então, acho que esse direcionamento, assim, é importante também. Né? Porque assim, realmente, né? Tem gente que acaba, né, por exemplo, um lance que acontece muito aqui, né? Eu já vi muita gente falar, né? Contar mesmo a própria experiência, né? E muita gente que de repente mesmo gostaria de trabalhar com game, ou de repente com cinema, ou até mesmo fazendo personagem especificamente, mas justamente para ter, por causa daquele lance, né? De ter um desejo de ter um retorno, né, mais breve, um retorno logo, acaba de repente, né, se metendo, por exemplo, com uma arquitetura digital, né, e aí começa a Sim. colocar isso, inclusive, no portfólio, né, acaba desviando e depois nunca mais consegue voltar. Então, assim, para voltar tem que fazer um esforço grande, né, Então. porque Porque é demanda difícil, tempo, né, querendo ou não, qualquer trabalho desse aqui demanda muito tempo, né? demanda, você precisa de bastante tempo. Porque, assim, ainda mais se você trabalha fixo em algum lugar, e aí se sobra, por exemplo, de madrugada e à noite fazer trabalho, cara, você não vai fazer um trabalho em uma semana, Uhum. né? Só se for alguma coisa bem rápida, sabe? Algum sketch, alguma coisa assim, mas acho que para finalizar leva um tempo, né? Sim. Mas aí, se falou do cara entrar em arquitetura e depois querer voltar para outro segmento, não é tão fácil assim, jogar suas habilidades para outro lugar, sabe? Sim, sim. Né? Tem uma curva de aprendizado grande, tem que ter tempo, tem que ter esforço e tal. Exatamente, né? Não é à toa que a gente vê, inclusive, nas próprias companhias, quando elas divulgam, né, vagas e tal, né, elas sempre divulgam a vaga já direcionado para o tipo de trabalho que ela quer, né? Ó, character, né? Sim, Environment, sim. né? Então a galera tem que ter isso aí em mente, né? E é um lance, até você falou, né, até de direcionar de repente o trabalho até para a empresa mesmo que você deseja trabalhar, né? Um É. lance que a Letícia até chegou a mencionar, né, de repente fazer as imagens já até na vibe mesmo, né, de determinada companhia que de repente você deseja, né, trabalhar, Sim, né? sim. Porque a companhia quer sentir que, assim, que você realmente quer trabalhar ali, sabe? Que Sim, você gosta da companhia, né? Você gosta da sim. empresa ou do estúdio, sei lá. Então, isso é bem importante, né? Eles se Fora que identificarem com o trabalho que você fez, por exemplo. sim, sim. Né, e tem o lance também de você já ter o trabalho que tem a cara, né, da Então. companhia, né? Isso. Você, assim, sente aquela confiança de que você vai resolver, né? Sim, sim. Né? É. E me conta como é que foi essa história aí de você chegar na UETA, né? Porque assim, a gente está falando, até aproveitando o gancho aí da gente falar desse lance, né, do direcionamento do portfólio, do direcionamento do trabalho, né? A UETA era já um objetivo na sua mente, aí você começou de repente a focar já o seu trabalho mais em personagem, né? Algo que de repente aí tivesse até a ver com a função que você desempenhou lá, que, né, tinha muito a ver com texturas, né? Uhum.
e os seus trabalhos têm uma força muito grande nesse sentido, né? Você tinha isso bem definido na sua mente ou não? Sim, textura eu sempre fui tangendo para textura. Né? Eu sempre modelei, fiz luz, render, mas eu gostei muito de pintar textura. Era onde eu me sentia mais realizado, sabe? Sim, Né? Então eu fui, assim, ao longo dos anos na Vetor, eu fui definindo o que era a textura que eu queria fazer. Né? Então os trabalhos de textura caíam para mim lá na Vetor, uhum. tanto de personagem quanto de próprio, qualquer coisa hard surface e tal. E aí como eu sempre tive vontade de experimentar trabalhar fora do Brasil, eu sempre apliquei para textura. Sim. Né? Você Então, chegou a assim, aplicar antes já, até de aplicar, antes de aplicar para o ETA? já, várias vezes. Nossa, eu venho aplicando há anos, cara. Há anos. Mas é muito difícil, assim. O meu portfólio não era tão grande quando eu comecei a aplicar para trabalhar para fora. Então é difícil, assim, você não ser muito conhecido Aham. em outro país e as pessoas de outro país chamarem você, fazer um visto para você e trabalhar lá sem saber direito quem que você é e tal, porque rola muito quem indica também das empresas, né? Sim, sim. Isso, queira ou não, Porque querendo ou não, atrapalha um a pouco. empresa tem dá um voto de confiança para quem já está lá e de repente indica alguém, né? Sabe que assim, Sim, pô, é alguém que fulano, que eu conheço, está indicando, né? Então, sim, sim. Muito mais seguro para eles, né? Eles não exatamente. gastam dinheiro e tal para trazer alguém. Porque assim, é uma grana trazer alguém para fora. Porque a empresa paga passagem, a empresa paga hospedagem, ela paga visto e tal. E aí você vai pagar para uma pessoa que não vai se encaixar, por exemplo. Sim. Né? Então é meio difícil. Mas então eu fui tendendo sempre para fazer textura. Aí chegou uma época na Vetor que eu estava me sentindo meio não realizado assim com o trabalho, sabe? Eu falei, puta, eu preciso fazer alguma coisa nova, né? Foi aí que eu decidi pedir demissão e eu com a minha esposa a gente foi morar nos Estados Unidos por um ano, né? Caramba. Ela foi fazer inglês, eu Você fui foi fazer com visto de estudante. fui com um visto de estudante dependente do visto dela, né? Porque ela queria estudar inglês, né? Sim. E aí eu falei, bom, deixa eu ver, eu não posso ficar sem fazer nada lá, né? Só tipo curtindo a vida, sabe? Sim. Porque também eu não ia estar trabalhando e tipo, dólar caro pra cacete também, não dá pra ficar bobeando tanto, né? Então foi aí que eu pensei em fazer um estágio e aí eu fiz o curso de Mari na Nomon, Ah, que legal. né? E como eu sabia que eu queria textura, eu fiz exatamente esse curso, né? Falei, puta, preciso aprender coisas novas de textura e tentar mudar meu workflow e tal, e me especializar mais, né? Sim. E aí eu trabalhei por 3 meses na Aaron Sims Company, fiz tipo um estágio Cara, lá. caramba, eu não sabia que você trabalhou lá. Fiz trabalhar não, né? Fiz um Artista estágiozinho, né? maravilhoso. Nossa. Mas foi legal pra caramba, cara, porque assim, primeiro estúdio gringo, Aham. trabalhei e aquela curiosidade, sabe, para saber como é que os caras trabalham e Sim, como é que os sim. caras fazem concept e tal. Então foi bem bacana, eu aprendi bastante coisa lá, por mais que tenha sido só 3 meses. E em É, paralelo a isso, pode prosseguir, desculpa. Pode e em prosseguir. paralelo a isso eu estava fazendo o curso na Nomon, que era uma vez por semana, né? E aí eu ficava o resto. Eu ia segunda, quarta e sexta no estúdio e de domingo eu fazia o curso. Né? E o resto dos dias eu fazia meus trabalhos pessoais e trabalho para o curso e tal. Né? Então, e aí a gente ficou um ano nos Estados Unidos. Caramba, assim, muito legal até saber que você trabalhou na Aaron Sims, porque assim, o Aaron Sims, que é um artista que eu sigo, né, já sigo há muito tempo, né? Gostava muito dos trabalhos dele, porque ele tinha já, inclusive, essa vibe com criaturas, né? Muito Sim, forte. sim. Ele é, inclusive, considerado o pai até de técnicas mesmo de concept design, né? Sim. Inclusive de uma forma muito produtiva e que até hoje, né, a pipeline dele é repassada, inclusive lá dentro da Nomon, né? Eu tive a oportunidade de estudar com o Jared Marantes, que trabalhava na Aaron Sims. Então, assim, você vê que né, e o Jared Marantes é um artista maravilhoso, né? Especialista também em creature design.
Sim. Ele falava muito, né, desse lance, né, da pipeline que o Aaron Sims tinha criado, né, e que até hoje, né, é usado. Então, assim, é um cara que é ícone mesmo. Caramba, que legal saber que você trabalhou lá na Aaron Sims. Aí, beleza, você voltou no Brasil, para o Brasil. Eu vou até aproveitar aqui, né, a pergunta aqui da Andrea, né, se você já tinha alguma experiência com Desenho. desenho, né, ou se Sim. você, né, eu gostaria até que você falasse, de repente, da importância disso, né, caso você já tivesse aí alguma experiência, né, antes de até entrar no 3D. Eu desenhava sempre desde pequeno. Então eu Sim. desenhava em casa, ia na escola, as minhas professoras chamavam atenção porque eu desenhava e não prestava atenção, e chamava minha mãe na escola para dizer que não para de desenhar e tá indo mal pra caramba na escola. Eu sempre desenhei, Sim. né? Mas eu acho que eu deveria ter continuado a desenhar, porque quando eu comecei a mexer com 3D, Aham. o que aconteceu? Eu sempre fui muito fã de hiperrealismo, né? Então, assim, eu tinha muita referência no Sorayama, gostava muito Aham. dele, Sorayama, maravilhoso. Frazetta, gostava muito do Boris Vallejo, essa galera toda, sabe? Galera clássica mesmo. Revista Heavy Metal, meus tios compravam e aí eu lia essas revistas, sabe? Então eu Sim. sempre fui muito fã de hiperrealismo, né? Então acho que o 3D, como com o 3D eu comecei a conseguir fazer algo hiperrealista, eu deixei o desenho de lado, mas eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter continuado a desenhar. Né? Então, assim, é muito importante em paralelo ter essa base mais, sei lá, do manual, do desenhar e, tipo, vamos rabiscar assim, sem Ctrl Z, sabe? Deixar a coisa fluir do que ficar só no digital. Isso foi é uma deficiência que eu tenho hoje, sabe? Então, para quem desenha e quer desenhar, é tipo, meu, vai fundo, sabe? É, eu acredito até, porque assim, qualquer outra forma, né, de arte, Qualquer uma. Fotografia, exa- por exemplo, para quem faz luz. exatamente, né, querendo ou Né? não, são outras formas de você exercitar sua percepção, sua observação, Sim, sim. É. né, e eu acho que cada experiência dessa soma algo diferente mesmo, né, e que essas coisas vão se conectando de uma forma que a gente pode usar e engrandecer, né? Independente de se a gente está no 3D ou se está na escultura tradicional, eu acho que tudo se soma, né? De alguma forma. Sim, sim, é de grande valor, assim, você ter uma base sempre, fora do digital, sabe? Sim, sim, Né? Isso ajuda muito. Isso que você falou, percepção, observação e perceber detalhe fino, sabe, das coisas e nuance de, sei lá, fazer escultura e saber, sei lá, definir melhor volume e tal, na mão naquilo que você está vendo na tua frente, sabe? sim. Não digital, né? E assim, e permitir errar, né? Sem Ctrl Z, né? Com Porque certeza. Né? Você encontrar a linha certa, né? É um exercício muito é, legal. É sim. aquele lance, inclusive, até, né? Da galera que curte uma borracha, né? Esquece um pouquinho a borracha, né? Você, inclusive, fazendo a linha errada, né? Você já tem uma referência de onde não passar a linha novamente. Então, Sim, sim. né? Isso é um exercício muito legal, né? Eu acho que assim, o desenho realmente, a pintura, né? São estudos aí que realmente são muito válidos, né? Uma coisa, inclusive, muito prazerosa até, né? Sim, sim. Eu tive na faculdade aula de modelo vivo, né? É E maravilhoso. modelo vivo tem aquelas que, assim, a modelo fica parada por 5 segundos, você tem que desenhar, 10 segundos, sei lá, você tem que desenhar em 10 segundos, depois ela muda. Então é legal fazer uns speeds, assim, para ver, assim, exatamente o seu grau de observação, aquilo que você consegue pegar em pouco tempo, né? Sim. Eu Bem bom. adoro, inclusive, esse exercício, cara. Adoro. Né, tem até um site aí pra galera que de repente tá afim de brincar, de desenho e tal. Né, sem você realmente precisar ficar um tempo muito grande, né, em um desenho só, né, isso que o Gustavo está mencionando aqui, tem um site chamado Pose Maniacs. Eu acho que se colocar no Google encontra, né, você pode colocar inclusive um cronômetro, né, o próprio site te dá um cronômetro, ele vai mudando a pose de uns modelos que tem, e você vai tentando desenhar um exercício muito interessante, muito Ah, que legal. bacana. É bem legal. Você vai colocar o link em algum lugar? Eu coloco depois, quando eu fizer o upload desse vídeo para o canal do YouTube, Tá.
Eu coloco, então, sem Ah, problema nenhum. beleza, bom saber. Legal. É bem legal. E assim, aí você coloca lá 5 segundos, 10 segundos, 15 minutos, né? São vários. Puta Te dá também. várias opções mesmo, né? Bem legal. E troca pose, sabe? Tem muita pose, muita pose. É bem legal. Ah, que bacana. Né, eu vou aproveitar aqui, ó, vou deixar a galera, né, nessa live aqui interagir um pouco mais, tá? Inclusive, obrigado, André, pela sua pergunta. Para quem não sabe, inclusive, André é minha cunhada. Ó, É, Aí eu tenho aqui uma pergunta aqui do Marco Antônio. Né, ele pergunta aqui o que você acha mais fácil, né? Ser cenário ou personagem, né? Mas assim, até aproveitando a vibe da pergunta dele, você ainda até mantém esse leque aberto, né? Você assim, não, eu não vou manter, eu não vou ter necessariamente só portfólio, só personagem no meu portfólio. Né? Ainda você de repente pretende colocar outros tipos de imagem que não sejam personagens no seu portfólio, né? E aproveitando aí, respondendo aí responde aí a pergunta do Marco Antônio. Obrigadão, Marco Antônio. tá, eu vou começar respondendo a pergunta dele. Eu acho que cada um tem a sua dificuldade, né? Sim, Mas eu acho que, assim, para aprender anatomia leva mais tempo, requer mais estudo, né? Porque, por exemplo, o ser humano é uma figura que a gente está acostumado a ver todo dia. Então, qualquer coisinha que sai do normal e alguma coisa que você não pesca e você não coloca no teu modelo, cara, fica totalmente nítido, né? pois é. né? E dependendo do cenário também, né? Sim, Mas eu acho que o cenário é uma questão mais de observação e referência do que propriamente você estudar volumes e formas e anatomia e tal. Então, eu acho que assim, todos têm uma certa dificuldade e todos geram alguns problemas e tal, mas eu creio que a anatomia seja mais difícil para aprender. Acho que tem uma curva de aprendizado um pouco mais longa aí, sabe? sim. Né, até você realmente começar a atingir um resultado que seja verossímil, né? Então, De fato, né, a sua observação ela tem que estar bem apurada mesmo. E a observação, apesar da importância, assim, óbvio, a importância é fundamental, né, de fato é algo que não necessariamente evolui rápido, né? É uma coisinha ali, é outra coisinha ali, é outra coisinha lá, que esse monte de pouquinho se soma e faz a diferença, né? sim, sim. Então, é verdade. E respondendo a sua pergunta, eu estou tendendo mais para personagem, né, para Aham. meus trabalhos pessoais, mas de vez em quando eu paro para dar uma estudada em hard surface, uma modelagem poligonal que eu gosto muito, né, aquela modelagem bem raiz, sabe? Sim, old Poligonal, school. old school, eu gosto muito, sabe? Eu também curto bastante. Então, assim, no meio de projeto, assim, eu sempre dou uma modeladinha, assim, para dar uma estudada em uma técnica nova e tal, e como fazer Sim. um hard surface bem feito, sabe? Até aproveitando aqui o gancho da sua resposta, por exemplo, você falou da modelagem poligonal, né? Sim, Existe hoje uma tendência forte mesmo do ZBrush, até com ferramentas de topologia que vão ficando cada vez mais automatizadas, né? A gente tem o sim, Zero Mesh, que para hard surface, inclusive, ajuda muito, né? Porque quando se trata de personagem, você precisa ter os loops, né, um pouco mais, construir isso com um pouco mais de cuidado, já que aquilo precisa se deformar da forma adequada, mas o hard surface muitas vezes, né, você pode até ter uma topologia um tanto quanto mais livre, digamos assim. sim. Você acha que, por exemplo, né, ainda há muito espaço para modelagem poligonal ou você acha que, né, a tendência mesmo é os softwares de escultura tomarem cada vez mais conta nesse aspecto e utilizando em conjunto ferramentas de topologia automática? Eu acho que um complementa o outro, né? Eu vou falar pelo que eu vi na UETA e pelo que eu vejo hoje aqui na DNEG. Cara, os Sim, modelos são todos do Maya. sim. Então, tem o trabalho de criatura feito no ZBrush, lógico, porque é mais escultura e tal, mas a base do modelo é sempre poligonal. Ela é feita no Maya. Uhum. Então, essa base poligonal é super importante para quem trabalha em estúdio, sabe? Então, acho que um complementa o outro. Eu acho que nunca um vai eliminar o outro, sabe?
Porque também o modelo dentro do estúdio ele faz parte de uma pipeline também, ele vai precisar ser irrigado, entendeu? Sim. Então tem outros processos aí envolvidos que o uso do poligonal ainda está sendo feito. Até porque eu também não vejo que faça sentido nenhum, né? Por exemplo, retirarem ferramentas de modelagem poligonal porque uma coisa foi automatizada, né? Eu acho que Não. realmente são coisas que vão coexistir, né? Sim. E assim, um lance até que eu normalmente recomendo, né, para as pessoas que de repente vêm me perguntar a respeito, é até você sofrer de fato mesmo uma experiência com modelagem poligonal. É super recomendável, porque é outra forma também até de você exercitar, né, sua percepção, sua observação, né, e Sim. até mesmo saber solucionar problemas de fluxo do segmento, né, que aparece, né, às vezes tem ali algum polígono, né, de 5, 3, 8 lados, né, numa área que de repente não deveria existir, Aí né, tem que e resolver esse saber problema, fazer, né? né, solucionar esse tipo de problema de uma forma, né, que realmente seja funcional é muito importante, né? Sim, e também pelo tamanho dos projetos que tem em estúdio, né? Então, normalmente quando você tem uma criatura no estúdio, quando você vai abrir o V dela, meu, você não faz 10 tiles, tipo, tem Sim. 700 tiles um personagem, sabe? Caraca, é. E isso você não vai fazer no ZBrush. Sim. Então, eu não sei nem se aguenta, né? Né, é o que eu estava até falando com, né, com outros artistas, né, que eu convidei, né, que hoje a gente tem a galera começando já no ZBrush, né? Sim, Antigamente era o contrário, né? Não que isso seja ruim, óbvio, é só uma tendência mesmo natural das coisas, né? Mas, de fato, né, eu acho que até a gente vê muitas vezes a galera sentir dificuldade com retopologia, né? Muito em função dessa falta de experiência com a modelagem poligonal, né? pois é, tipo, é uma galera. Assim, você esculpiu, beleza. Às vezes o cara pode ser bom de escultura, mas aí, se você quiser deixar o seu modelo mais funcional, como é que você faz, sabe? Sim, Né? Então você precisa de um software de modelagem poligonal para resolver alguns problemas, para irrigar, para fazer topologia e tal, isso que você falou. Né? sim, Então, assim, acho que um não vai anular o outro. Sabe? saquei. O Diego Ribeiro, inclusive, cara, tá sempre em todas as lives, brigadaço mesmo. Ele tá perguntando aqui, né, se você fez o curso lá de Marina Nomon. Sim. E na Vetor, né? Mas na Vetor você usava qual software para texturizar? Acredito que seria o Photoshop, né? Que é o clássico. Bom e velho Photoshop. Porque na Inclusive, Vetor. esse é um outro lance importante até, né? Por exemplo, por mais que tenha Mari, Substance Painter e tal, o Photoshop ainda assim muito participativo, né? Você ainda tem, é, 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 existe uma presença forte do Photoshop ainda na sua pipeline? Mais para editar alguma textura que eu vou usar no Mari. Mas Uhum. de pintar textura mesmo no Photoshop eu não usei nunca mais. Caramba, que legal. Nunca mais. Eu até teve um post do Grassetti que ele colocou, acho que era o Kratos, né? E Sim. aí eu perguntei para ele do workflow de textura, né? Eu já perguntei, putz, vocês usam Mari e Substance junto? Como é que é? Ele falou, não, então, a gente usou Photoshop. Eu falei, Cara, o então, cara, pior é que eu curto demais pintar no Photoshop, cara. Eu acho muito, sei lá, eu sinto um prazer imenso de pintar nele, né? Mas assim, não tem jeito, a gente sabe que a pipeline vai mudando, a gente também tem que se adequar, né, a novas realidades aí. vai, mas é assim, por exemplo, no Mari tem ferramenta que eu sinto muita falta no Mari, uma ferramenta de Bezier para você desenhar algumas coisas gráficas, Sim, sabe? Então aí eu tenho que ir no Photoshop fazer isso, entendeu? Então para isso Photoshop é a mão na roda. Ele resolve muito problema rápido. sim. Então acho que assim, manipulação de imagem, mas cara, para textura ele vai ficar por muito tempo aí, muito tempo. Né, Então com certeza. O Mari para mim é como se fosse um Photoshop, porque assim, acho que 70% dos meus trabalhos eu pinto direto no AUV, no Sim. plano, né? Não pinto no 3D. Mas Pois quando é, é uma coisa mais orgânica e eu tal. curto fazer isso. Né? Né? Mas assim, vamos lá. No caso, você falou do Mari, né? Em termos aí de software,
digamos aí que a gente chama de software base, né, o software convencional de 3D. Né? Hoje você está interagindo bastante com o Maya, né, em função até da sua participação na UETA, mas não sei se sempre foi assim, porque, querendo ou não, em algumas imagens aqui eu já vi até a interface do Max aí não sei se foi algum post que você fez, ou até mesmo aqui no making-off de algum trabalho. Sim. Né, você já começou, né, em um desses dois e continua até hoje, né? Você acha importante, de repente, ter essa experiência com outros softwares base de 3D? Né? Como você enxerga isso daí? Cara, eu comecei no Max, eu amo o Max, por mim só existiria o Max. Ficaria com ele, eu tive que aprender Maya agora na Double Negative, porque teve um período que a gente ficou meio sem trabalho, eu falei, puta, vou estudar modelagem no Maya aqui para ver como é que era uma deficiência que eu sempre tinha, sabe? E eu falei, vou estudar agora. São mais ou menos parecidos, mas assim, tem umas ferramentas que eu sinto muita falta no Max, por exemplo, o lance de edit poly, de você conseguir modelar como se fosse em layers, sabe? Isso ser não destrutível. Isso para mim é uma mão na roda. Você está falando assim, que você sente falta no Maya e que tem no Max. Isso, é. Tá. Né, que seria o Maya... View, né? Você vai adicionando, né? Consegue voltar. É muito dinâmico isso, né? O lance da Stack View. Sim, sim. E eu acho assim, a maioria dos estúdios hoje usam Maya, né? É a base para todos, né? Mas eu acho que assim, se o cara é modelador, não faz muita diferença isso, porque o modelo vai se transformar num OBJ ou num FBX e aí acabou, né? Vai do que cada um se sente mais confortável. Tá cada vez mais claro isso, né? Que assim, isso na verdade vai afetar muito mais a galera que, né, de rigging, a galera, né? Sim. A animação até relativamente, porque animar também, né? Você vai aplicar muito mais o conceito do que necessariamente o recursos do software de fato, mas enfim, tem sua relevância. Sim, sim. Ou então, né, a própria parte de iluminação, né, de repente alguma coisa de partícula também. Né, mas de fato, né, para modelagem, né, seja feliz aí com que, né, você estiver modelando, né, mais ou menos isso. Deve ter uns caras que modelam no XSI ainda, né, mesmo não existindo mais. Pois né? é. Né. Isso, inclusive, foi uma pena, né, cara? Assim, era um software maravilhoso, né? Sensacional, uma comunidade gigantesca, né? Que infelizmente, né? As pessoas que de repente não eram híbridas ainda, com certeza essas sim sentiram, ou de repente faziam parte de outras fases da pipeline que não fossem modelagem. Sim. Realmente deve ter sido um baque grande, assim, né? Eu vi os caras na Vetor modelando com XSI, cara, parecia muito rápido aquilo, sabe? Muito prática. Ele era sensacional. Realmente era um software maravilhoso. Maravilha. Né? Pedindo indicação aqui de curso, né? Se não me engano aqui foi... agora eu já me perdi aqui na pergunta, mas de curso de modelagem poligonal, assim, cara, hoje realmente está cada vez mais difícil, tá? Você encontrar... É engraçado isso, até principalmente aqui no Brasil, porque assim... Lá fora a gente vê muito, por exemplo, na Nomo mesmo, quando eu estava lá, né? É porque lá existem várias cadeiras, né? Você não faz um curso de 3D genérico e o cara sabe, né? Existem matérias, né? Digamos assim. Sim. E, por exemplo, no Hard Surface a galera acaba tendo muita modelagem poligonal. Né? Aqui no Brasil, normalmente os cursos eles são mais genéricos nesse sentido e a galera já fica muito no ZBrush. Né? Não digo todas, obviamente, né? Mas as escolas têm focado muito no ZBrush porque é muito comercial, né? Um visual que impressiona, então a galera já vai ali. Então, assim, eu particularmente recomendaria, né, você aí pegar, de repente, vídeos no YouTube até, né? Tem curso que, inclusive, fala de retopologia, vai falar obviamente de modelagem poligonal, mas tem curso online também, eu acho que até da Nomo tem alguma coisa de hard surface online. Tem aqueles Nomo Workshop lá, são bons pra caramba. Faz um mês, mais ou menos, o Baldaceroni colocou no Facebook dele um link de um cara no YouTube que chama Rimos 3D, que o cara dá várias dicas, cara, mas umas dicas muito preciosas, assim, de modelagem hard surface poligonal. Você chegou a ver? Não conheço.
Foi até bom você ter falado que eu vou pesquisar depois. Se eu colocar nesse chat aqui, aparece, né? Deixa eu ver aqui. Vai aparecer para mim. Ó, coloquei chama Remus 3D. É o nome do canal do cara. Tá, eu vou colocar aqui, ó, pra galera pegar o nome. Né? O cara deve ter tipo uns 200 vídeos de modelagem poligonal. Sim. São vídeos assim de 1 hora, o cara modelando, sei lá, uma arma futurista inteira poligonal com um blueprint atrás. E é legal ver o jeito que ele pensa, sabe? Aí você pensa, puta, cara, como é que eu não pensei nisso antes, sabe? Uma coisa tão simples. Vale bem a pena. Ó, dica boa aí do Gustavo, hein? A Rimos 3D, muito legal, hein? Eu vou dar uma olhada lá depois, né? Eu sempre gosto de ficar conectado aí com a galera que é generosa mesmo com a comunidade, Sim. né? Bom, né? E aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho da UETA, né? Então, assim, Tá. pelo que eu entendi, você teve uma experiência muito grande com o Max, né? E eu lembro até de você fazendo alguns posts e tal, eu tava ligadaço ali, né? Se você postava, eu já olhava lá, às vezes eu até comentava. Né? E eu lembro de você ter mencionado muito a questão até da presença do Linux na jogada, né? Sim. Isso você, assim, na sua visão, né? Foi uma adaptação difícil? Você acha que, na verdade, se trata até de uma pipeline que é relativamente antiga e eles ainda não adequaram? Porque isso acontece muito, né? Em grandes empresas, dos caras escreverem uma pipeline e ficarem anos com aquela pipeline até chegar alguém para redesenhar aquilo, né? Tudo bem, funciona, né? Mas assim, né? Como é que foi essa sua adaptação com o Maya lá e com essa experiência aí com o Linux, né? E qual a relevância que você tinha, se você poderia, de repente, falar em relação até a participação do Linux aí na pipeline? Tá, Maia eu já, na verdade eu tinha feito alguns trabalhos, alguns freelas já de render em Maia. Na Vetor, às vezes precisava abrir o Maia para pegar algum modelo que vinha da parte de filme da Vetor e tal, então não era tão estranho assim. Mas eu usava o Maia o ETA só para fazer o look dev, para testar as minhas texturas, entendeu? Sim. O software de look dev deles se abre a partir do Maia. Então não tinha nada de avançado, né? Eu Sim. usava mais Mari, né? Era Mari o dia inteiro. Você realmente focou na textura lá, né? Fui texture artist lá. Mas o sistema operacional que você usava com o Mari ainda assim era Linux. Linux. E isso foi engraçado, porque eu nunca tinha mexido no Linux, né? Sim. E É não boa sabia parte. que não sabia que a UETA trabalhava com Linux, né? Então, meu primeiro dia lá, me mostraram a minha mesa e tal, você vai trabalhar aqui e tal, e pode sentar, fica à vontade e tal. Aí eu fui naquela de ligar o computador e esperar o Windows carregar e clicar 2 vezes no Mari para ele abrir. Liguei o computador e falei, que porra é essa, cara? O que tá rolando aqui, cara? Aí descobri que era Linux, né? Sim, E aí eu tive que ter todo o suporte. Eu chamei meu lead para ver como é que abriu o Mari e tal, como é que faziam as primeiras linhas de comando e tal. sim, Anotar tudo, por isso não esquecia e tal. Mas assim, cara, dá um mês assim que você tá totalmente familiarizado já com tudo. sim. Eles chegaram até te dar um treinamento relacionado ao Linux ou não? Eles deram mais pra frente, acho que eu já tinha uns 3 meses de UETA. Caramba. Eles deram um treinamento. Deixaram você sofrer um pouco sozinho, né? Se ferra aí, depois a gente. Então experimenta um pouco desse gostinho amargo aí e depois a gente vai te dizer a verdade. Mas é Até um porque meio. tem muita coisa no Linux que você tem que digitar o comando, né? Não é uma interface gráfica tão Não, dinâmica quanto a do Windows, né? não. Então você digita lá o filme que você está trabalhando, o shot que você está trabalhando e depois disso você abre o software. Sim. Que ele vai se logar naquilo que você está trabalhando já. Isso é uma mão na roda, sabe? Ele vai direto no ponto, né? Eu acho que o Linux é melhor também por uma questão de gerenciar melhor memória e a pipeline ficar mais leve e tal. Né? Eu Assim, ia, a minha visão de leigo, né? sim. De Eu ia até te perguntar isso, porque assim, eu tive uma formação em sistemas de informação, né? Depois é que eu fui descambando. Na verdade, durante a faculdade eu já fui descambando para arte, né? Eu não me identificava muito com esse lance do TI. Mas assim, né, acabei tendo algum contato,
né, forte com o Linux. O Linux, inclusive, nessa época, foi quando ele quase chegou nos computadores pessoais, né? Ele estava realmente começando a ganhar muito espaço, até que a Microsoft fez, olha só, ou a gente começa a fazer esse negócio desse Windows aí funcionar, porque é muito ruim mesmo, né? E a galera vai começar a usar o amiguinho lá, que é free, em casa, e aí a gente vai se ferrar, Pois é. né? Ou então, assim, ou a gente faz alguma coisa ou a gente vai se dar muito mal, né? E aí foi quando eles lançaram o XP, que Isso bem lá conseguiu, atrás. que conseguiu travar o Linux chegando no usuário final, né? Chegando na galera que realmente usava o Word em casa, né? Navegava na internet e tudo mais. Isso aí, mais ou menos ali, 2002, 2001, assim, o Linux estava muito forte mesmo, né? A comunidade, inclusive, assim, era até maior do que hoje, eu acredito. Mas, assim, e realmente, nessa época existia uma diferença de performance absurda, né? Era gritante. A partir do XP, o Windows foi melhorando muito a questão do gerenciamento de memória. Uhum. E assim, só que hoje o Windows, ele realmente, né? Hoje ele já é outro sistema operacional. Ele é muito, eu posso dizer até que é muito bom, né? Mas assim, você chegou a sentir uma diferença na prática em relação à performance quando você estava utilizando o Mari? Puta, então, cara, eu não sei. Então, eu senti porque tudo na web é muito gigante, sabe? Uhum. Então a pipe é gigante, os servidores são gigantes, tudo é muito bruto lá, sabe? Então, assim, a gente não tem problema de performance. Agora, eu não sei se isso é devido a ser Linux, entendeu? Sim, sim, Eu não sei aonde que o Linux entra em toda essa performance. Então, sim. como eu não tenho familiaridade nenhuma com essa questão de programação e de pipeline, cara, para mim funcionava, eu não tinha objeção nenhuma lá, eu nunca tive nada travado, sabe? Putz, eu tô com uma textura gigante aqui que não tá rolando trabalhar, nunca foi assim. Sim. Então era bem confortável trabalhar lá. É, a... pode ser também que seja uma questão também pelo custo de licença, né? Querendo ou não, né? Linux sempre foi software livre, né? E Sim, assim, sim. de fato, eu desconheço desde quando existe, né, a pipeline da UETA e tudo mais. Né? Né? Mas É, então. muito legal. Assim, ah, né, a gente aqui já está se aproximando de 1 hora aí de live, né? A gente já vai pro... Passa rápido, hein? Rápido, não, é papo, e o papo aqui é bom, o negócio vai... Eu tava só uma cerveja aqui. Pois é. Cara, você me deu uma boa ideia. Eu vou começar, de repente, a começar a ostentar aqui caneca, né? Mas aí faz o movimento, todo mundo no hangout aqui, na live, tomando cerveja, cara. Isso é legal. Pois é. Chega uma hora que o papo não ia rolar mais, cara. Mas eu garanto que É, ia ficar divertido, né? você tem que experimentar fazer isso, cara. Maravilha. Bom, né? Tô vendo aqui, acho que não tem mais uma pergunta de ninguém aqui. Bom, aí, né, assim, cara, de antemão aqui já gostaria até de te parabenizar, né, pelo trabalho incrível que você tem feito aí todos esses anos, né, Bom, até obrigado, cara. Obrigado. a Vetor Zero, né, querendo ou não, é uma UETA, né, cara? É assim, é uma coisa tudo bem voltada para publicidade, né, mas é sensacional, né? Inclusive existem pessoas lá que são realmente pessoas que estimularam muita gente a entrar nessa área. Eu mesmo sou fã do Alceu, né? Quando ele lançou a modelo da Caia, né? Caramba, cara, aquilo foi Perfeito na época, né, cara? Acho que até hoje ela funciona bem, né? até hoje, Né? exatamente, E ela é exatamente. um modelo diferente, né? Você vê a fisionomia dela assim, que você não vê assim nesses trabalhos hoje que estão surgindo, sabe? Exatamente. Eu não sei, eu acho ela meio exótica, assim, meio com as proporções, sei lá, algumas proporções meio exageradas, assim. Ela é diferente. Sim, sim. O seu mandou muito bem nisso, cara. Você vê que assim, além do domínio técnico da coisa, né, existia uma noção já de estética e design muito apurada, né? É um Sim, cara sim. realmente diferenciado, É. o cara é Gandalf do. Nossa, E era muito legal trabalhar com ele, é um cara super gente fina, sabe? eu gosto muito de mencionar a galera das antigas, porque assim,
querendo ou não, essa galera tem uma importância muito grande, não só na minha vida, mas eu acho que no 3D no geral, sabe, até fora do Brasil. Uhum. Porque, por exemplo, essa imagem mesmo do Alceu, ela ficou muito famosa, né? Ele ganhou prêmios, inclusive, né? Com essa Foi. imagem, né? Ela fez um barulhaço lá fora, inclusive. Eu tenho até um livrinho da Taschen, que é um livro bem antigo, que é um livro alemão, que ele é de, não sei de quando que é aquele livro. Cara, acho que é de 2000 e pouco aquele livro, que junta as melhores modelos digitais que já foram feitas, né? E a Kaia tá lá. Não, tem uma importância, eu acho que tem uma importância para a indústria e tem uma Sim, importância até, sabe, de mostrar o que era possível se fazer naquela época e que eu acho que ele conseguiu, na verdade, ir até além, sabe? Então, assim, o sim, Alceu, para mim, Flávio Meck, sabe? Marcelo Souza, eu acho que essa galera teve uma importância muito grande, né? O Cris Costa, foram pessoas assim que conseguiram fazer algo que estava até à frente do seu tempo, né? sim, sim. Então, assim, aquilo me empolgou demais, sabe? Não, acho que O, todo mundo hoje, cara, que tem nossa idade, começou pelo 3D Online, vendo o tutorial do Marcelo e postando no fórum dele e tal. Era o sim, primeiro, né? Eu acho que foi sim. o primeiro fórum, né? O Chris, eu não sei se foi o primeiro, mas assim, tinha uma importância absurda, né? Sim. E o legal é que ele já fazia, inclusive, né? Ele incluía os brasileiros, mas já incluía a galera de fora, né? Assim, o 3D for All era muito legal, né? É, então. Não era CG for All, agora eu acho que era CG, Era, era CG, é 3D for All, eu acho. 3D for All, 3D né? for Eu All, acho que né? era 3D for All. É. Deu um bug aqui, já faz tempo já. Cara, isso é 2002, 2003, né? É, É e muito assim, é tempo, cara. engraçado, porque a internet de escada ainda imperava aí, assim, tinha banda larga começando, assim, na casa da galera, né? A maioria ainda usava de É, escada. mas estava engatinhando ainda, né? Exatamente. E material de 3D na internet também tinha muito pouco, né? Então, assim, a gente tem que agradecer muito mesmo o esforço Sim. e a generosidade mesmo dessa galera, né? Então, assim, eu acho que eu gosto muito sempre de mencionar e enaltecer, porque, caramba, se não fossem esses caras, eu não tava aqui, sabe? Pois é. E eu acho que Fizeram muita puta coisa no não teria trabalho. acontecido mesmo. Era tipo o ponto de encontro de quem trabalhava com 3D, né? Você ia lá, Sim, fazia seu trabalho, postava, recebia crítica ali, conversava, trocava ideia e tal. sim. Né? Né, o próprio Falso também, né? Influenciou muita gente, inclusive, né? Já a galera que curte game, né? Cinematics pré-game e tal. Cara, o Fausto, quando ele postou aquele Mariner que levou ele pra Blizzard, cara, aquilo foi um furor, né? Sim, sim. Nossa, Ó o Ricardo absurdo. Luiz Mariano aí, ó. Apareceu, né? Alguém aí de peso já. Fala, Ricardo, beleza? E aí, Tranquilão, obrigado aí por você ter aparecido, né? Tá aqui abrilhantando aí nossa noite. Né, eu vou aproveitar aqui a última pergunta aqui da galera aqui do Ramos, né? O Ramos está sempre aí também na jogada, brigadaço, Ramos. E é o seguinte, ele pergunta aqui, né? Eu vou deixar você responder, você é o nosso convidado aí de honra, tá. que ele deseja muito trabalhar na área de game, né? E o que você orienta aí para iniciar nessa área? Eu acho que obviamente, né, estudar o 3D voltado para game. Então, estudar a técnica de low poly, estudar a textura para game, tentar resolver na textura o que você não pode colocar no modelo. São essas magiquinhas assim de game que acho que porque é uma lógica diferente se trabalhar para filme e para game, né? Para filme você põe tudo no talo. Não que para hoje game não tenha uma qualidade assim que não tenha que enxugar tanto, né? Acho que os games estão muito mais avançados hoje Sim, e aguentam mais tranco e tal. Mas ainda tem aquela questão de você modelar e fazer retopologia para game, e você fazer um bake sim. bem feito. Então é focar nesse tipo de aprendizado. Pois é. Então tá aí, ó, a dica, né, do sensacional aí Gustavo Grupo. Né, me pediram aqui, né, o André Mergel aí, valeu, valeu Mergel, Mergel é brother, né, pediu aqui para eu mostrar a Caia, né, eu faço questão de mostrar a Caia, porque a Caia tem uma importância realmente, Por favor. né, absurda,
Né? Então, ó, essa aí é a Kaia, né? Que na época, gente, só para vocês terem ideia, tá? Da Cara, é importância. sensacional, né, cara? Eu olho hoje em dia e falo, puta, cara, que modelo Pois absurdo. é. Pois é, e assim, isso foi modelagem poligonal, não tinha ZBrush aí na parada, né? Sem querer puxar saco do Alceu, viu? Mas é verdade, cara. Não, mas assim, merece, ele merece ser realmente enaltecido. É, cara aí que tem. Eu tive inclusive a importância, porque assim, eu tava com o professor do EBAC, né? Que é uma escola que tem em São Paulo, né, uma faculdade. E infelizmente eu não consegui encontrar ele lá. Ele dá aula lá também. Ah, Né? E o verdade, cara né? tava doido para cruzar com o seu e, pô, dar um abraço mesmo, falar, cara, ajoelhar no pé, beijar o pé. E, cara, você é realmente demais, sensacional, você, né, me inspirou muito. Então, assim, galera, assim, essa imagem, você olha esse modelo, tá? Só para vocês terem ideia, não tinha SSS, tá? Nessa época, então isso aqui é um shader convencional mesmo, que tinha, que era o Blim, sabe? Um shader mais simples e comum que tinha dentro do software. Né? Então você olha o domínio, né? E assim, querendo ou não, tá? Para você fazer um rosto nesse nível, era muito penoso, tá? Então, assim, era muito trampo mesmo, era muito trabalho, né? Ah, puxando vértice só, né? Exatamente, puxando vértice a vértice. Então, assim, caramba. E, assim, o que me impressiona é que ele ainda foi. Ele foi, sei lá, cara, eu não consigo nem arrumar um adjetivo para isso, mas assim, ele ainda foi meter o cabelo na parada, por mais que seja pouco, Pois é, tem um cabelinho, hein? cabelo nessa época, então era uma parada bizarra, né, cara, de se Cara, acho que fazer. essa época, o que tinha de cabelo? Eu tinha, acho que Heron Fur no Max. Não tinha nem o Eu acho que Natrix nem ainda, eu isso, acho. cara. Eu acho que nem isso. Era um. Eu lembro que tinha o Shag Hair, Shag Hair. tinha Shag Hair, tinha o Ornatrix, só que numa versão que não tem nada a ver com hoje, assim, era uma coisa muito mais rudimentar. Eram todos softwares separados, mas assim, inclusive questão de shader, né? Shader Sim. de cabelo não existia. Então, assim, caramba, essa imagem, ela realmente, a importância dela é uma coisa incrível mesmo. Né? Tem até É. outro aqui, ó, outro enquadramento. E ele chegou a animar nessa depois, né? Não sei se Sim, tá foi. animado. Eu não sei se Esse- foi quando ele de fato fez, eu não sei se ele animou muito depois, né? Agora eu não tô lembrando. Né? Mas tá aí, Caia 3D, gente. Caia, né, nas revistas, em matéria, tava sempre ela lá. O cara, É. Ele deve ter sido feito olha num lá, Pentium 4, né? 2001, cara. Ele fez 2001. isso em 2001, é absurdo. Caceta, é muito tempo, cara. E E um PCzinho, funciona imagina ainda. um PCzinho da época. Ah, o E, Pentium, né? pois é, né, sensacional. Bom, gente, olha, essa aqui é uma pergunta recorrente também, tá? Essa aqui vai ser a última pergunta, gente. A gente parte para o Tá, review. Essa aqui eu vou até ajudar a responder. Tá? Que é a bora. pergunta do André Nunes. O André Nunes, ele trabalha com arquitetura, né, digital há um tempo, e ele está dizendo aqui que gostaria de partir para a área de modelagem de personagem, mas, né, tem uma dúvida em relação à idade dele, que é de 32 anos, né, e se ainda há esperança, Tem, claro. né, qual a preferência aí que os estúdios têm em relação à idade. Eu acho que não tem muito esse Não lance de tem. preferência por idade, né? Não tem. Na UETA tinha gente, cara, que eu via que tinha, sei lá, 50 e poucos anos de idade, 60 anos de idade, Sendo trabalhando. contratado, ou você acha que já tinha tempo de casa, assim? Acho que já tinha tempo, viu? Mas, cara, eu acho que tudo que você quiser aprender na vida, eu acho que nunca é tarde. Sim. Aprendendo e fazendo bem, não é a idade que vai ser um empecilho para você entrar numa área diferente, sabe? Então, Sim. cara, manda ver, estuda e faça o que você tem vontade de fazer, sabe? André, assim, né, querendo ou não, né, assim, você já é um profissional de 3D, porque você faz arquitetura digital. Sim, não é novo para ele, né? Exatamente. Então, assim, tem muita coisa que você sabe que você vai aproveitar. Né? E, de repente, você ter um portfólio, né, não que você precisa migrar isso bruscamente, né, para outra indústria, você pode começar a colocar no seu ArtStation peças voltadas para personagem, né, ArtStation ou Behance, sei lá.
ter alguma coisa online nesse sentido. Sim. Né, e que seja exclusivamente nesse sentido. Né? Eu acho que isso vai começar a te forçar mais aí, de repente, a você se expor, né, com esse intuito, com esse objetivo. Tá? E, claro, né, você começar a fazer muito estudo mesmo voltado para a indústria de media entertainment. Né, no seu caso, que você está falando de personagem, então, assim, focar seus estudos mesmo em personagem, e postar trabalho pessoal. Trabalho pessoal, como eu falo sempre, extremamente importante. Você vai colocar ali toda a sua energia, é ali que você vai colocar, inclusive, vai dar o seu máximo, você vai conseguir explorar o que você deseja. Né? Tem muita gente que acha que portfólio, você tem que ter cliente para fazer portfólio, e eu já digo o contrário. Pelo contrário, você tem que dar muito foco em projeto pessoal, porque é ali que você vai conseguir chegar no máximo. Muitas vezes o cliente ele vai limitar a sua ideia. Sim. E às vezes ele vai pedir coisas que você também, sabe, não está de acordo, né? Então, assim, né, você de repente tem a visão de que ficaria melhor de tal maneira, mas o cliente, né? E os estúdios gostam de ver, assim, as decisões que você tomou com o trabalho, né? Como você dirigiu o seu próprio trabalho. Isso é bem importante. Tem que ter trabalho pessoal, cara, não tem outro jeito. É ali que você vai colocar toda a sua paixão e tudo que você quer fazer. Tá? Então, vai para cima, tá? 32 anos, pô, 32 anos, cara, o cara tá... É novo. O cara tá no auge, cara. O cara tá, pô, eu que tô velho, que eu perdi cabelo, não consigo, eu tenho que raspar. Pô, olha lá, o cara tem cabelo, velho. André, você tem cabelo, cara. Você tá, pô, tá de boa aí, cara. Vai pra cima. Beleza? Bom, gente, eu vou então aqui, ó, sortear agora 3 imagens aí da galera que mandou, né, carinhosamente aí. Muito obrigado para todo mundo aí que né, fez o cadastro, mandou a imagem, né? Eu acho isso muito legal, porque sempre tem alguma situação, alguma curiosidade, alguma coisa inusitada aqui que a gente tem a oportunidade de esclarecer para alguém que de repente está vivendo uma situação parecida ou viveu e solucionou de uma forma diferente. Sim. Então, assim, a gente está contando aqui com um cara que é absurdamente fantástico, né? Gustavo Groppo. Então, vamos aproveitar. Né? Deixa eu abrir aqui a minha tela sensacional de sorteio, né? Que o meu querido amigo aí, sensacional, Henrique Morato, fez para mim. Tá? Só um lancezinho aqui, um parênteses rápido, gente. Né? Já que perguntaram de curso aí, né? Todo mundo sabe que eu tenho um curso de, né, de design de personagens e criaturas, tá? Mas em breve, eu sei que eu falei isso em algumas outras lives, mas eu acabei tendo que, né, focar em outras coisas. Mas eu estou preparando já um módulo, tá? Eu estou no finalzinho, já estou no finalzinho da gravação. Eu vou fazer upload muito em breve aí de retopologia, tá? E independente do software que você trabalha, seja Max ou Maya, tá? Não importa, porque o lance é você ter o conceito de topologia, né? E como você vai criar os fluxos, né? Agora, o botão que você vai apertar, tá? Não importa, né? O importante é você saber como a malha realmente vai precisar estar para funcionar bem, tá? Então, em breve aí, tá? Se eu não me engano, aí já tenho mais ou menos aí umas 20 aulas só falando de topologia, beleza? Então, em breve aí, né, querendo ou não, é algo já relacionado aí à modelagem poligonal, né, mas especificamente aí a uma situação de pipeline que é a retopologia. Bom, então eu tenho aqui, né, deixa eu abrir aqui, beleza. Bom, eu vou sortear então aqui o primeiro nome. Né, parabéns, Henrique. Eu não sei qual Henrique, mas eu vou ter aqui o e-mail e o link dele. Então, vou até pegar isso aqui. E aqui para o meu outro browser. Eu vou abrir a imagem aqui, Gustavo. E aí eu vou te mandar o link. Tá? Se você quiser ir para o Photoshop, fazer alguma coisa, aí a gente liga o Hangout. Beleza. Deixa eu pegar aqui.
Ver imagem. Vou fazer um negócio organizado aqui, eu vou salvar isso. Ok, parabéns, Henrique. Obrigadaço por você ter mandado a sua imagem. Tá? Foi esta imagem aí que eu vou já deixar aberta aqui no Photoshop. Vamos lá. Curso, YouTube, live. Pronto. Beleza, né? O Henrique aí é fã do God of War. Né, eu vou deixar ela aqui maximizada. Né? Então trata-se aí de uma hidra. Eu acho que essa aqui é a hidra do primeiro jogo, se eu não me engano. Né? Você quer começar, Gustavo? Então, só é que eu tô vendo a imagem muito pequena. Tá, então vou fazer o seguinte. Ah, não, deixa eu te mandar a imagem, foi mal. Eu Então. aqui na parada. Deixa eu te mandar o link aqui. Tá no seu chat aí do Facebook. Tá, peraí. Vamos abrir aqui. Vamos ver. Assim, eu vou falar como eu não sou muito de modelo e de escultura, eu vou falar da textura que tem em cima desse modelo aqui. Uhum. Tá? Eu acho assim, bem legal. Mas acho que tem algumas. Deixa eu abrir o Photoshop aqui. Tem no pescoço dela, tem na parte da frente do pescoço. Sim. Eu acho que tem umas partes assim que poderia continuar com umas. Tem tipo um celularzinho de textura aqui que tá dando um volume legal. Poderia continuar com essa textura até chegar nas escamas, sabe? Porque parece que tá com um fade aqui que parece que tá inacabado. Você tá falando desses celularzinhos aqui, né? Ó. Então, porque tem um voluminho bem legal, bem orgânico, sabe? E aí tem umas horas assim que ele para, sabe? Ele some. Então acho que Mais aqui poderia. pro meio, né? Ou melhor, se aproximando aqui dessa parte lateral, né? Isso, Aquele lance, né, de frequência mesmo, né, de detalhe. Sim. Ele acabou aqui, querendo ou não, comprometendo um pouco a frequência. Então, assim, na verdade, né, a leitura, Henrique, quando ainda mais quando se trata de detalhe, né? Um lance que ajuda muito na leitura e harmoniza a imagem como um todo é a questão da frequência de detalhe. O que seria mais ou menos isso? É você ter uma frequência alta, uma frequência, digamos aí, mediana e uma frequência baixa, que normalmente a frequência baixa ela está ligada a deformações ou de repente um detalhe macro, um detalhe maior. Né? Outros um pouquinho menor, né? E tem os pequenininhos que são a frequência alta. Então você ter essa diferença que muitas vezes não está só no relevo, ela pode estar na pintura também. Sim. Né? Eu acho que é isso aí que o Gustavo está falando, né? Que aqui você tinha uma frequência, só que ela morre. Então, assim, você não sente o ritmo. Né? Ela vem no ritmo e aí do nada muda, né? Vem, aí volta de novo. Sim. Né? E ficou um pouco confuso também essa galera mais macro aqui, né? Também. Eu achei que. Eu acho que assim, tem essa região da cabeça dele, perto dos chifres também, a escama ela não tá com muita continuidade. Então você vê que vindo da base do chifre, que tem uma textura com uma escala menor e tal, de repente ela passa por uma escala maior. Sim. Né? Então acho que assim, a coisa tem que ser mais gradativa, né? Uhum. Para ficar mais orgânico. Né? Então acho que falta
falta essa continuidade, por exemplo, de você ter uma textura que ela vai aos poucos se transformando em outra, Sim. entendeu? Porque se você pegar, pode até pegar, sei lá, foto de escama de cobra e você vê que faz um sentido a escama dela, por exemplo, perto do olho e tal, e como ela vai se desenvolvendo até chegar no corpo dela. Então acho que Existe um falta isso. fluxo, né, digamos assim, de escala até, né? Não é É, uma coisa que né, tá pequeno e do nada, pum, fica muito grande, sim, né? sim, Aquilo vai gradativamente, né? O que a gente chama muito de ritmo do design, né? Que também está ligado à frequência, né? sim, Aquilo vai num flow, né? Esse flow, não só no shape, mas nas cores, no detalhe, é muito importante, né? Tudo sim, bem que existe também a questão do contraste, mas o contraste normalmente ele vai acontecer quando muda de tecido mesmo, né? Sei lá, uma parte é escama e aí do nada você tem o globo ocular, né? Aí beleza, é um contraste que ele tem que acontecer, mas sim, é muito esse lance que você está falando mesmo, né? Aqui tudo é escama, né? sim. E ele lá estava muito pequeno aqui, do nada, plau, né? Já mudou o padrão, né? Ele tá É, realmente com mudou. um noise, né? Ele tá realmente com uma turbulência mesmo, né? Sim, é uma mudança muito brusca de padrão mesmo, que você falou, né? É. Aí, mais duas coisas que eu vejo, por exemplo, na parte externa da pele, da boca e da interna, né? Eu acho que assim, Sim. normalmente a parte interna de qualquer animal, ela é um pouco mais lisa, né? Porque ela tem aquela mucosa, ela é mais limpinha, assim, vamos dizer, né? E Sim. ele tem muito detalhe aqui, tá muito poroso, eu acho, né? Isso Aham. tá soando meio estranho aqui, né? Então acho Sim. que podia dar uma suavizada nessa parte, então, Henrique, né? assim, olhando friamente a sua imagem, ó, se você olha ela mais afastada, assim, tal, né, na proporção aí até que você colocou, né, no crop final aí da imagem, é, ficou legal o seu modelo. O seu modelo ele tem uma estrutura boa, né? Eu gostei até do ângulo que você escolheu, né? Tem espaço negativo, dá para você fazer uma boa leitura da silhueta, né? Inclusive os chifres, olha lá, você não deixou um ficar, né, completamente tampando o outro aqui, isso pode gerar uma confusão. Então, assim, esses espaços negativos, eles são muito legais para você fazer uma leitura, Sim, né? Mas esse lance que o Gustavo está falando, realmente, assim, é o que está mais gritante na sua imagem. Eu acho que você cometeu um lance que é muito comum mesmo de acontecer, que é relacionado a colocar tudo também muito na mesma intensidade. sim, Né? Então aqui você vê que tem um alfa presente, né, numa determinada intensidade, mas aí você olha outro alfa, ele está basicamente na mesma intensidade. Então, quando se trata então de uma frequência maior, né, que são os pequenininhos, ele ainda também está com a mesma intensidade, só que aqui a intensidade ela dá até uma sensação de que está mais forte, porque como são pequenininhos, né, aquilo fica muito presente, você perde até um pouco da leitura da porção como um todo, o volume que você tem ali, né, começa a chapar, sim. né, cria uma turbulência, né, e essa parte interna da boca realmente, né, poderia ter, ó, pegado um pouquinho mais leve. Um conselho aí que eu te dou no ZBrush é você de repente trabalhar esses diferentes detalhes em layers diferentes e aí você pode Vai testando, né, algumas coisas. você coloca intensidade diferente. Aí, pô, não, você vê que está muito intenso esse padrão da boca, diminui um pouquinho, né? E você consegue ter controle separado de todos eles. É uma dica aí legal, Sim. tá? E por último, eu acho que é uma questão de design, de peso de modelo, a língua. Eu acho que tinha que ser um modelo mais forte, robusto e tal. Ela tá meio tímida aqui, sabe? Normalmente quando uma criatura dessa tá numa posição de ataque desse jeito, ou furiosa assim, a língua é sempre mais prominente, né? Então acho que poderia trabalhar um pouco mais na escala dela e no volume dela, e aí deixar o modelo mais agressivo e tal. É. Foi importante mesmo você ter mencionado, porque assim, é aquele lance que ele executou bem aqui, né? Ó, em relação à escolha do ângulo, dos chifres, né? Sim, a língua poderia quebrar a silhueta de tudo isso, A língua ser poderia ter mais participado, nítido. fazendo a mesma função, né? É, Realmente. Né, ó. sim, Tá, mas né, você tem muitos pontos positivos no seu modelo, viu, Henrique? Né, de repente controlar um pouco mais essa intensidade aí.
Tá? E uma outra dica aqui que eu vou dar em relação até esse celular aqui que o Gustavo falou, de você ainda assim, por mais que você esteja usando o Alpha, depois você vir e fazer uma intervençãozinha em alguns, para deixar alguns, de repente, um pouquinho mais presentes do que o outro. Sim. Né? Vale a pena para tudo não ficar na mesmíssima intensidade, né? Na mesmíssima. Tá? Mas bem legal. Você tá no caminho bem interessante, tá? É um. Legal, legal. Né, o shape geral eu achei bacana. Sim. Né? Querendo ou não, tem, né, ele adicionou todos os elementos aqui que ele poderia adicionar. É mais esse lance aí mesmo do detalhamento. Beleza, Henrique? Mais alguma coisa aí, Gustavo? Pode falar. Fica à vontade. Não, acho que era isso mesmo. Assim, eu gostei muito da textura que tem aqui na orelha. Tem uns vincos aqui, legal, umas rugas aqui que ficaram bem legais, que ele poderia até aplicar em alguns outros lugares para deixar o modelo mais orgânico. Talvez, assim, aplicar esse mesmo tipo de textura na base do olho, onde marca a pálpebra, que é a bolsa, né? Sim, Né? sim. Então, dar essa diferenciação de textura. Fazer esse mesmo trabalho, acho que daria um puta de um ganho no modelo. Com certeza, com certeza. É aquela questão dos princípios do design mesmo, né? Que é repetição, é frequência, é escala, né? Ele se bagunçou um pouquinho só nesse aspecto. Mas ele está dizendo aqui, ó, que ele está começando, eu acho que se você está começando, cara, é um ótimo começo, parabéns. Maravilha, legal. Né? Bem legal, tá? E mas só o cuidado aqui, ó, esse aqui ficou muito geometrizado, esse dente aqui, tá muito retinho. Mas Então, e podia basicamente é assim, isso. e também eu costumo sempre pensar em tirar um pouco a simetria das coisas, por exemplo, nada é perfeito, né? Então, Uhum. podia quebrar alguns dentes, fazer algumas coisas mais lascadas e dar sempre Uhum. uma diferenciada e deixar mais orgânico, né? Sim. Maravilha. Bom, então vou sortear mais um aqui. Cadê minha tela? Beleza. Vamos lá, mais um aqui. Diego Saavedra. Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Grande Diego, valeu, obrigado aí por você ter mandado, feito cadastros. Eita! Não é só que o Diegão aqui mandou o link do ArtStation dele, e aí a gente vai ter que escolher uma imagem, cara. Ele mandou uma imagem específica. Diego, bonito, tá? Bonito o seu trabalho, parabéns, né? Tem até bastante coisa aqui. Deixa eu mandar o link para você, Gustavo. Tá. Aqui. Deixa eu pegar aqui, Tá beleza. demorando para carregar um pouco, mas tá abrindo aqui. Ó, Diego, né, o cara é estiloso, rapaz. Tem um óculos aqui. Não, tem bastante Salvador, trabalho Brasil. legal. Tá? Parabéns aí, Diego, seu trabalho é bonito. Você quer escolher, Felipe, qual? Então, cara, eu ia sugerir até que você escolhesse, mas assim, Tá, se você se sentir mais à vontade de que eu escolha, sem problema. deixa eu dar uma olhada aqui, geral. Ou então ele Ou pode ele até pode. sugerir, Diego, se você quiser, aí É, você fala qualquer imagem, cara. Eu tô vendo aqui, acabei de ver aqui seu comentário. Ele falou que não vai dormir hoje. é, Vamos dar um time aqui para ele. Esperar o Diego aqui se manifestar. Ele tá falando que é para meter a pedrada. Opa. Mas Diegão, você quer que a gente
escolha aqui qualquer imagem ou você prefere que a gente vá para uma aqui, a sua escolha? Então, beleza, então. Então, né, você que curte realismo, Gustavo, Deixa eu ver aqui. de repente, ó, tem esse rapaz aqui de laranja e tem essa moça afro aqui também, que tá interessante. Tá, deixa eu abrir os dois maiores aqui. Deixa eu abrir a mulher agora. Tá, eu abri o homem e a mulher e eu já vejo duas coisas assim que dá Você viu pra... esses dois aqui, a moça afro e o rapaz lá de laranja, né? Isso, é. Ah, Tem eu duas coisas que eu já vejo na pele deles que eu acho que falta quebrar um pouco o specular deles e colocar mais textura, né? Porque parece que ele tá com um shader liso, né? Então você vê que assim, os níveis de specular dele estão muito uniformes, né? Quando você vê a luz incidindo, eles estão bem uniformes. Então dá uma quebrada, talvez com um mapa de displacement, com um detalhe terciário e tal, já daria uma quebrada nisso. Ele está muito uniforme, muito brilhante também, né? sim. Queria tentar abrir maior essa imagem, Eu mas vou não abrir tô... aqui a imagem dele no Photoshop. Tá. Ô, caramba, tô viajando aqui. Ué, não! Putz, cliquei. Ah, abri o bridge aqui sem querer. E o bridge demora para abrir às vezes, hein? Maldito. Sai. Pronto. Isso. Beleza, né? Então, ó, o Gustavo estava falando aí da questão do specular, né? De fato, ele meio que tá brilhando de uma forma um tanto quanto homogênea, Tá bem uniforme. né? Inclusive na mucosa, né? Na boca aqui. Sim. Diego, eu não sei, né? Assim, eu não sei se você chegou a onde você renderizou isso daqui ou se é só render pass, né? Do ZBrush. Né? Mas independente de qualquer forma, eu acho que realmente, né, de repente, ter a área de maior brilho aqui na mucosa e na própria pele também existem essas diferenças, né? O nariz aqui, a parte né, próxima aqui aos olhos, o zigomático, né, a testa até tem um glossiness, né, um pouquinho mais concentrado, mas de resto aqui a coisa já começa a ficar mais difusa, né? Tudo bem que ele colocou uma luz bem de frente também. Sim. E assim, aproveitando que ele colocou os modelos bem de frente, tentar quebrar um pouco a simetria do modelo, né? Porque a gente não é simétrico, né? Sim. Então dá para ver que assim, o modelo está bem espelhado, né? Um lado está igual ao outro. Isso dá uma ajudada a deixar mais orgânico e tal, mais natural. Né? Isso eu vejo nos dois modelos. Eu vou até tentar aqui fazer um lance para a gente conseguir ver melhor. Pronto, agora sim. Maravilha. Aqui é o mesmo esquema, né? A pele brilhando realmente igualmente aqui em toda a sua extensão. Aqui no caso, ó, na boca aqui ele até colocou um gloss, né, e um specular mais presente mesmo. Sim. Um lance que eu acho interessante aqui também, Diego, é você explorar um pouquinho mais a luz. Tudo bem, né? É legal a gente ter uma noção geral aí do modelo, tá vendo bem todas as porções, mas de repente colocar a luz um pouquinho mais de lado, né? Tudo bem, assim, não sou contra, não, o ângulo que você escolheu, mas você diversificar mesmo, né? Os dois estão bem, né, com essa luzinha de frente. Eu acho que assim, pode rolar duas coisas, sabe? Quando se faz um trabalho de personagem, é legal às vezes você fazer um beauty render, que nem esse daqui, talvez fazer uma luz mais dramática. E se você quiser realmente mostrar o que você fez no modelo, sei lá, tipo,
minhas habilidades com escultura, minhas habilidades com textura, fazer uma luz de estúdio mais difusa, onde você consiga mostrar tudo uniformemente, sabe? Então você pode ter, é legal brincar com 2 renders, assim, um build e um que é para demonstração do modelo. Eu também acho bem legal fazer Sim. isso. No caso aqui, ó, excelente trabalho com a modelagem desse tecido, né? Esse turbante. Sim. Né? Mas eu achei que é porque essa luz de frente, ela acaba chapando um pouco demais, né? Tudo. Então, de Ela fato, chapa, se você não tem um contrinha para dar mais um volume, ela acaba chapando mesmo. e aí eu achei que desvalorizou, por exemplo, um trabalho sensacional de modelagem, Sim. né, no tecido que de repente ele poderia ter explorado um pouco mais. É. Bom, em relação aqui, ó, ao cabelo, né, poderia ter de repente uma diferençazinha aqui de orientação, né? Estão todos muito. Muito de pé, né? Exatamente, né? Sim. Acabou tirando um pouco aí a naturalidade, É. né? E mesmo Assim, se você pensar que tem gente que corta mesmo o cabelo mais flat, né? sim, Tentar deixar eles com um comprimento mais ou menos igual, né? sim, Eu sim. acho, porque parece que ele tá muito desfiadão, sabe? Tem Aham, um tipo umas pontas e tal, que acho que não tá funcionando direito, sim. né? Até mesmo o lado raspado, ele tem tipo um espaço aqui entre o fim da parte raspada até o começo Uhum, da parte do cabelo, né? Tá formando uma linha meio estranha. sim, Então seria mais natural que deixasse isso terminando até a base do cabelo, né? sim. É, né? Eu acho que basicamente foi mais essa questão mesmo aqui da direção, né? Realmente tá muito randômico, né? Tá dificultando um pouco. É. Mas acho que é basicamente assim, variar a textura de pele, variar o specular da pele, quebrar um pouco, né? Sim, É o lance da simetria do rosto, tal, e o cabelo, né? sim. Pode dar uma atenção um pouquinho mais aqui na questão anatômica, principalmente da orelha, né? Eu acho que de repente faltou um pouquinho aí pegar mais referência aqui de orelha, Sim, né? Ela tá um pouquinho, né? Ela tá num grau abaixo do resto do modelo. O modelo tá, o rosto tem elementos anatômicos aqui bem trabalhados, sim. né? Eu acho que Mas a orelha cai e chega a cair um pouquinho mesmo a qualidade. sim, eu acho que se você isolar a parte do olho dele e da expressão aqui da sobrancelha e tal, tá funcionando muito bem, sabe? Sim. Né? Então acho que podia investir nesse tipo de coisa no modelo como geral. É. Né, a própria questão da simetria que você falou, principalmente na sobrancelha. Sim. Eu até vejo alguma diferença aqui, eu não sei se é impressão minha, Aqui nessa mas tá parte tem. muito igual ainda, né? Sim. Nesse modelo tem essa diferença, mas no modelo da mulher ainda tá bem igual dos dois lados. É. Diego, assim, isso acontece muito, tá? Às vezes a gente vai se empolgando com o rosto, né? E aí, de repente, aquelas porções que estão mais isoladas, a gente, né, às vezes começa a ter dificuldade em lidar com a ansiedade, que é terminar logo, aí chega ali numa porção, peca, né? Eu acho que a Então. orelha aqui foi, né? Você deixou aí a sua ansiedade dominar. Não deixa, tá? Chega daquela hora, se você vê que você tá começando a ficar com pressa, cara, dá uma parada, então, né? Dá uma respirada, depois volta, e é o que você falou, carinho na orelha, carinho na orelha. Maravilha. Né? E aqui o espécula também do dente, né? Eu acho que, não sei, tá dando uma sensação de estar muito difuso também. Sim, era legal que tivesse esse render um pouco maior, né? Pra gente ver É, um pouco é. mais de detalhe. Mas, ó, padrão da pele, de detalhamento da pele, tá legal, né? Achei que tem bastante ponto positivo. Ainda assim tem, identifico simetria ainda. Sim. E Pelo no, e no, detalhamento. e no cara aqui, eu acho que a parte inferior do lábio dele tá muito marcado, né? Uhum.
essa Essa o linhazinha. término mesmo, onde termina o lábio e começa a pele, sabe? Ah, aqui. Poderia suavizar um pouquinho mais, eu acho. Aqui. E aqui realmente vai ficando muito homogêneo mesmo, né? O natural seria isso. Assim, Diego, dá uma atenção um pouquinho maior às referências. Sim. Referência de anatomia, referência de pele. Um lance que eu aconselho até, tá? Porque assim, a maioria da galera tem 2 monitores, né? A galera que se empolga, começa a estudar 3D, já pensa logo, vou ter 2 monitores. Padrão. Esse lance de ter a referência no outro monitor não é tão legal assim. O ideal é que você tenha a referência ali coladinha. Eu prefiro, pelo menos, ter ou usar o Pure Ref ou usar o Spotlight do ZBrush, né, e deixar as referências próximas, né, do seu trabalho, justamente porque você só movimenta o olho e já está olhando, movimenta o olho e já está olhando. O outro monitor, às vezes, você tem que girar a cabeça. Aí você girou a cabeça, você tirou o olhar do seu modelo, né? Isso prejudica um pouco a percepção. Eu acho que é legal manter essas coisas perto, tá? Uma dica aí que eu dou. Sim, sim. Né? Até para você fazer comparação, né? Assim, é muito legal começar a geometrizar algumas formas, e aí você comparar essa geometria, né? Imaginar uma linha ali, que aí você começa a ver, né, em relação à sua referência, né? A escala de determinada porção, o formato, isso é muito legal. Tá? Sim. Assim, mas eu achei interessante porque, assim, as cores estão bem legais, né? Você vê que o Diego tem bom gosto, né? O cara tem bom gosto. Né? Bem interessante. Inclusive, eu acho que eu já vi a foto dessa modelo aqui. Existe uma Existe moça uma foto mesmo. disso. Tá. Se não me engano, eu já vi a foto. Foi um like, né, até bem executado. Parabéns. Eu acho que só a questão mesmo do render, né? E esses lances aí que o Gustavo mencionou que são extremamente importantes. Aqui eu já até vejo uma simetria um pouco maior em alguns pontos. O render é ZBrush? Não sei. Ele falou render padrão, mas... No render padrão... foi renderado no ZBrush. Sim. foi do ZBrush. Então foi render pass. O render pass chega no Photoshop, cara. Dá aquela descascada mesmo com carinho. Assim, eu mesmo, por exemplo, quando eu estou fazendo render pass, eu faço mais ou menos uns 3 espéculas diferentes. Né, render pass da luz também. Sim. Mas assim, de espécula eu faço 3 diferentes em glossiness diferentes. E aí, sabe, faz essa variação. Tá? É extremamente importante. Uma dica legal aí. Sim, Né, bacana. que faz todo sentido. Tá, mas brigadão aí, Diego. E ó, bonito o seu trabalho, cara. Valeu, Diego. Tá, vai pra cima aí que é nóis. Bom, agora outro Diego. Diego Ribeiro. Brigadaço, Diego. Né, vamos ver aqui a imagem do Diego. Diego Ribeiro. Caramba, que legal, cara. Vou mandar aqui pro Gustavo. Vou abrir aqui. Gustavo. Eu vou abrir já. Eu vou abrir o ArtStation aqui primeiro, porque ele tem várias imagens aqui. Tá. Caramba, o pior é que o Diego já foi sorteado antes, em outro review. Nossa, cara, sortudo, hein? Ó, bonito modelo, hein, Diego? Bem legal, lance aí, né? Eu gosto desse realismo meio cartoon, assim, uma parada bem legal. Tem que realmente ter um domínio aí, saber o que tá fazendo em termos de design, tem que ter um design apurado para isso funcionar bem. Ó, o Diego curte aqui um lance raiz também, ó. Peraí. Tá, você tá vendo a mesma imagem que eu. Tá. Cara, É legal agora que ele colocou vários ângulos aqui também.
Agora que eu descobri que se você se aperta aqui para aumentar, ele vai pro tamanho original da tela. Nunca tinha feito isso, cara. Que besteira. Agora Ah, eu tô a conseguindo ver a imagem? imagem grande, né? Ah, sim. Inclusive eu fiz isso na sua imagem, no seu orc. Eu fiquei lá um tempão olhando tudo. Olhei cada folha daquele. Eu acho assim, eu tô vendo o clay dele aqui, eu acho que assim, por mais que seja cartoon, isso referenciando até o trabalho do Pedro Conte, sabe, que ele tem um trabalho fortíssimo de cartoon, eu Sim, acho que pode dar uma exagerada em algumas coisas tipo vinco de pele, não deixar às vezes tão facetado assim, sabe? Porque assim, eu tô vendo a orelha tem um design mais facetado, só que o resto da cabeça dele não. Então acho que é sim, tentar manter uma união desse estilo no modelo, sabe? sim. Né? É, aquele lance do design ecoar, né, no modelo inteiro, né? Sim, passar isso pro modelo inteiro. E você vê Ele até a fica... parte do pescoço dele de ombro, que ele tá mais orgânico do que estilizado. Né, se for Uhum, pensar assim, eu acho que de estilizado mesmo é pouca coisa, só a orelha e na verdade as proporções dele, né? sim, sim, Estilizadas. Né? O resto ele tá bem orgânico mesmo. sim. Então acho que é tentar unificar esses estilos aí. É, Diego, assim, não, realmente, assim, não comprometeu a imagem, né? Mas é aquele lance mesmo que ela, né, ficou um pouco perdida. Aqui no nariz você até vê, mas não tá no mesmo sharpen daqui, né? É, No mesmo nível, né? Mas assim, bom trabalho com a expressão também, tá, pô, tá bem legal. E assim, eu achei interessante o render, né? Um render que também parece uma ilustração bem legal, sim, parece uma pintura em certas partes. né? Um lance aqui que eu chamaria atenção também é em relação ao Specular. Eu achei que a boca, né, tá no mesmo nível de Specular da pele, Sim. né? Então, de repente, aqui algo um pouquinho, né, com glossiness um pouquinho mais concentrado, acho que funcionaria melhor. Excelente trabalho com... Sim, eu gosto muito da proporção da cabeça dele. Vendo a imagem aqui com a camiseta azul, Sim, se você olhar ele de lado, eu gosto muito do fato de dele ter colocado o nariz e os olhos bem mais para cima, ter exagerado nessa parte da boca e o queixo maior ainda, sabe? Tem um aspecto mais bruto pro modelo, isso eu gostei bastante. sim. E é interessante também que ele fez uma parada aqui que normalmente a galera foge. Naturalmente, a galera normalmente projeta mais essa área, né? E ele vem numa diagonal, ó, que, né, vem recuando. É interessante. E o bicho tem uma mandíbula, hein? Tem. E mas ficou, funcionou bem. Né? Gostei muito do shape no geral, né? De cada porção, Diego. Ficou muito legal. Gostei bastante também. Né? Aqui, ó, aqui que eu achei também que de repente faltou um pouquinho do carinho lá que a gente tava falando. Né? Eu acho que pelo fato de ser as costas do modelo, Sim. passou um pouquinho voado aqui. Eu acho que essa quininha aqui, tudo bem, né? Você tem realmente aqui o trapézio, né? Indo nesse sentido, né? Mas ele é bem abauladão aqui, né? Ele é um... Eu achei que ficou uma quininha aqui que de repente, não Sim, sei. bem vincado, você fala, né? Sim. Eu achei que já não conversou tanto. O corpo ele tá muito orgânico. É. Chegou aqui do nada. Se fosse uma parte óssea, já teria feito mais sentido. Sim, sim. Mas aqui não. Aqui realmente, hein, a orelha, olhando de lado agora, a orelha realmente ela foge do padrão mesmo. Foge do design dele inteiro. É engraçado que nesse ângulo até não chama tanta atenção, mas aqui realmente, né, tem um contraste muito grande aí, Sim. né? E é tecido praticamente é igual. Eu acho que assim, como uma ilustração ele funciona bem, tal, as cores estão legais, tal, parece uma pintura mesmo, Sim, mas é isso que a gente está falando, cuidar um pouco mais de unificar esse design, né, do sim. personagem.
sabe escolher, talvez, um caminho ou outro. Né? Sim, exatamente, Né, ó, bom trabalho com anatomia também, né? Tudo bem estilizado, mas assim, tá, né? Tem muita Sim. informação legal. É. Um lance assim que de repente, tá, valeria, eu acho que tá funcionando, mas valeria a pena de repente testar. Normalmente pessoas com esse porte, a clavícula não vai aparecer tanto aqui. A musculatura do peito, ela vem invadindo mesmo, né? Ela fica um lance mais arredondado. Mas não tá errado, não tá ruim. Né? Não, Mas. o que eu acho que desse modelo é que, assim, eu acho que anatomicamente as coisas parecem estar no lugar certo, Sim, mas sim. falta um cuidado de refinamento, sabe? De como finalizar um músculo, de como finalizar um design. Então, que nem você falou dessa parte do trapézio de trás não ser Sim. tão vincado e ver direitinho como que é o músculo e como é que você pode estilizar ele de acordo com o seu modelo e tal. Uma questão de refinamento, eu acho. É. Né? Porque eu acho que tem, assim, grandes erros de anatomia, Não, sabe? Fora do lugar. o trabalho no geral tá muito legal, tá muito Sim, legal. Né? Tá bem profissional, inclusive. Né? Assim, eu diria assim que o mais relevante, tá? É só esse lance da orelha e o specular, tá? O specular tá muito homogêneo mesmo. Bom trabalho de luz, olha lá, aproveitou muito bem, né? Tá bem sim. legal. Beleza, Diego. Né, eu gostei Bacana, dos atores legal. também. Tá, parabéns. É muito doido, muito doido. Cara, assim, tem uns caras que aparecem e são muito talentosos, né? E assim, sempre tem alguma coisa para falar, né? Assim, Sim, sim. uma coisa que eu gostaria até de deixar claro aqui, galera. A gente faz essas lives de review e tal, mas assim, óbvio, né? Meus trabalhos, né? Tem um monte de coisa lá que, com certeza, né? Se alguém pegar para ver, vai achar alguma coisa e Ah, sempre tem, isso é inevitável, né? tá. Nada é perfeito. Mas maravilha, é isso aí. Boa. Valeu, Diego. Brigadaço. Bom, e eu gostaria então aqui de agradecer, né, a presença de todos e a sensacional presença e a generosidade mais uma vez aí do nosso queridíssimo Gustavo Grupo. Gustavo, brigadaço, Pô, cara, você é 10 eu que demais. agradeço pela oportunidade de falar um pouco aí e trocar uma ideia e ver os trabalhos aí que estão vindo e tal, é bem legal. E Maravilha. assim, a sua iniciativa de fazer isso também é bacana, sabe? Porque acho que serve como um ponto de apoio, assim, para quem está começando, sabe? Ouvir Muito um legal. pouco as palavras e tal, e para a A pessoa poder ideia é tomar um justamente caminho. essa. Eu comecei a sentir, porque assim, eu fiquei muito tempo trabalhando em escolas e assim, muitas vezes a gente não tá, depois de um tempo que você vai ficando experiente, você começa a não concordar muito com a visão que, de repente, pessoas que não são artistas, né, tem uma postura, né, uma direção em relação à arte, ou do que precisa ser ensinado, ou do que precisa ser explorado, Sim. né, as coisas começam a divergir um pouco, e querendo ou não, por conta disso, eu fiquei muito tempo aí nas sombras, nas escondidas, Uhum. né, por mais que eu nunca tenha deixado de estudar e tal, né, conheço a galera muito boa, inclusive, né? Tive a honra e a oportunidade de conhecer muita gente boa, né? De terem grandes artistas aí que passaram até na minha sala de aula, mas assim, eu acho que a comunidade estava precisando de um movimento, sabe? Um movimento dos artistas, sabe? Era isso que eu queria que acontecesse. E é Sim. isso que eu estou tentando fazer. Então, assim, é por isso que eu estou fazendo questão de chamar a galera que faz, sabe, a galera que pô, tem comprometimento com a arte, tem comprometimento, tem paixão por isso, tem paixão Sim. pela profissão, porque eu acho que é isso que não só empolga, mas principalmente para a galera que está começando, né, eu acho muito importante, sabe, você de repente dá uma direção e trazer pessoas que são referências para que essas pessoas sejam munidas de boas referências, né? Sim. Então, assim, eu Mais importante. agradeço muito mesmo a todos os artistas, a você,
né, que além de postar trabalhos sensacionais, ainda dão essa oportunidade e são muito generosos com informação. Então, assim, cara, obrigadaço mesmo por você ter aceitado, né, de você ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, a própria experiência mesmo de carreira, né, a trajetória eu acho muito importante para que as pessoas saibam como, de repente, direcionar a sua, né? Então, assim, tem muita coisa que, né, vai ficando no limbo, vira um mistério, né? Eu passei por isso, acredito que você passou por isso, e com certeza tem gente passando por isso. Então, assim, o lance é esse mesmo, tá? Eu agradeço mesmo a todos vocês aí. E, né, ó, Diego Ribeiro aí tá falando que é seu fã. Oh, legal, valeu, cara. Mandando sucesso aí na vida. Ó, aqui eu já tô sendo assediado aqui, ó. Vou receber um beijo do Diego. Cara, tranquilão. O beijo será muito bem-vindo. Tranquilão. Brigadaço mesmo. Gente, então boa noite, Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado. Né? Obrigado você. Vamos continuar. Né? Vou ver se eu trago mais gente aí. E é isso sim, aí, com certeza, né, se houver oportunidade, a gente faz outra, né, com certeza. Um pouco diferente, né, com outra galera, de repente até mais de um, vamos fazer umas paradas diferentes aí, muito obrigado mesmo, tá? Sucesso aí na sua nova empreitada aí, você tá dando aula na Think Tank, né? Não, na verdade é Think Tank eu dou mentoria, né, mas aqui eu tô na Double Negative. Sim, que legal, que legal. Bom, então, maravilha, gente. Brigadaço. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Valeu pela live. Maravilha. Então, ó, galera, só fica ligado aí, né? Eu vou fazer o upload depois dessa live lá para o meu canal no YouTube, Felipe Hudson 3D. Só procurar lá, se inscreve, não demole. Inclusive, eu vou procurar o link lá que o Gustavo chegou a mencionar no início da live. Eu vou colocar lá. Né, em breve lá no canal eu sempre anuncio as novas lives que vão rolar, aí eu falo o convidado, qual que vai ser e parará, então assim, pode ter certeza aí que tem gente muito casca grossa, muito cascuda aí para contribuir, né, engrandecer o trabalho de todo mundo, né, empolgar a galera, tá? Então tem muita gente no meu radar, ainda bem o Brasil, né, tem uma grande variedade, uma grande qualidade de artistas que a gente pode contar. Sim. Então, maravilha, gente. Brigadaço, boa noite e até outra oportunidade. Gustavo, brigadão. Obrigado. Boa noite. Tá, um abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Tá, só lembrando aí, rapidamente, tá? Quem tiver interesse, né, no curso de design de personagens e criaturas, tá? philiphudson3d.com. Existem duas modalidades, uma com feedback, outra sem feedback. O com feedback, tá? Os dois aí tem o mesmo conteúdo, tá? A mesma quantidade de vídeo. O que eu fizer upload para um, vou fazer o upload para o outro. A única diferença é que eu corrijo os exercícios no modo com feedback através de vídeos, né? Tem os exercícios lá, você vai me mandar o seu exercício, eu corrijo, mando de volta. E temos 16 encontros online, onde a gente pode conversar, onde a gente pode modelar, onde a gente pode, de repente, falar do seu projeto, né, fazer uma correção ali mais interativa, modelar junto, né, a gente troca ideia, né, de repente, sobre até uma outra parte da pipeline, né, de repente ligado à composição, à luz, à finalização do seu projeto. Então, gente, maravilha, brigadaço, boa noite e até a próxima.